Livro Emai Ler e Escrever, volume 1, páginas 197 e 198. Hoje estamos discutindo as marcas gráficas do discurso direto, ou seja, nós vamos perceber nesta aula quais são as marcas, os pontos, a pontuação que nós utilizamos quando precisamos colocar um diálogo no texto. Então, antes de iniciar a aula, eu preciso que vocês façam a leitura do texto O Lobo e o Cordeiro. Em seguida, assim como eu fiz aqui, vocês vão marcar as palavras disse, respondeu, falar, outro disse, outro respondeu, replicou e o final disse. Perceba que logo em seguida dessas palavras, nós temos uma pontuação específica aqui, 2 pontos. E depois, na outra linha, nós temos o travessão. Isso acontece porque nós precisamos estabelecer um diálogo. Então, você pode perceber que todas as vezes que tem uma palavra específica, nós temos a pontuação de 2 pontos e, em seguida, nós temos o travessão. E todas as palavras se seguem dessa forma. Palavra falar, em seguida 2 pontos, e na outra linha, no próximo parágrafo, nós temos o travessão. Isso significa que há marcas gráficas no texto que indicam um diálogo. Por exemplo, aqui nós temos a palavra respondeu e em seguida, no final desse parágrafo, nós temos os 2 pontos. Em seguida, nós não temos aqui o travessão, nós temos o uso de aspas. O uso de aspas, ele também indica, é uma marca gráfica, iniciando e terminando o parágrafo, a frase, dizendo para nós, apontando para nós que temos aqui um diálogo, ok? Então, nesse exercício, nessa aula de hoje, nós precisamos fazer 3 reflexões sobre as marcas do texto, os sinais gráficos, ou seja, a pontuação, e algumas palavras-chave específicas que nós temos aqui no texto. Em qualquer diálogo, em qualquer texto, temos essas palavras. Precisamos aqui, então, olha, na primeira reflexão, que é a letra A. As falas de um personagem podem ser indicadas no texto com os seguintes grupos de sinais. Então, essas palavras específicas que eu falei para vocês, tem um grupo específico de sinais. 2 pontos, travessão, aspas. Então, esses pontos no texto, presentes no texto, mostram pra gente o diálogo entre os personagens. Então, 2 pontos, travessão e o uso de aspas é a resposta da letra A. Na letra B, nós temos aqui também perguntando: os sinais que marcam a fala de um personagem já estão no texto, é a pontuação. Além disso, é possível explicar de quem é a fala de algumas maneiras, sendo elas as seguintes. Olha só que interessante. Com a marcação dessas palavras que vocês fizeram aí no texto, nós podemos perceber qual é o personagem que está falando naquele momento. O cordeiro respondeu. Olhem que interessante. O lobo disse. O lobo replicou. Então, quando a gente tem essas palavras-chave aqui, elas mostram pra gente os sinais gráficos, mas elas também indicam quem é que está falando, qual a personagem que está falando. No caso desse texto em específico, eu tenho as palavras disse, respondeu, falar e replicar. Na letra C, nós temos a terceira reflexão. Quando o autor do texto não anuncia quem vai falar, não explica quem está falando ou quem acabou de falar, como é possível identificar quem fala? A resposta? O uso de aspas. Então, aqui nós temos nesse texto o uso de aspas para iniciar e terminar a frase. E em seguida nós temos disse o lobo. Depois nós temos respondeu o cordeiro. E aqui vocês podem perceber que tem a pontuação, 2 pontos, mas nós não temos a presença do travessão. Temos a presença de aspas. Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses, então não havia nascido. E por isso, não é minha culpa. Olha só, novamente, o uso de aspas, ok?